Uma loja aumentou o preço de um produto 5 vezes, cada vez em 10%, devido às reclamações dos clientes. Só mudar aqui. Devido às reclamações dos clientes, essa loja decide baixar esse último preço para manter igual ao preço original. No entanto, a loja não quer fazer a redução de preço de uma só vez, ela quer baixar em duas vezes e a cada vez reduz na mesma porcentagem. Qual das 5 porcentagens a seguir é a mais próxima do que a loja deve usar cada vez para reduzir o preço desse produto de volta ao original? Primeiro, a gente tem que pensar nesse aumento. Se ele aumentou 5 vezes, é uma porcentagem em cima da outra. Como se estivesse fazendo 10% elevado à quinta potência. Então, a gente está trabalhando com juros compostos. E depois ele está fazendo uma redução, né? Quando a gente reduz, a gente pega o que sobra, por exemplo, se a gente tem 20%, sobram 80%. Então, o que, que a gente faz? A gente pode pegar a porcentagem menos menos a taxa, né? No caso, seria 1 menos 20%, que sobraria 80%, e só multiplicar isso pelo valor que a gente tinha. É uma forma mais simples de trabalhar com porcentagem. Então, o que, é que a gente tem? A gente tinha um preço X, X é o preço original, e isso foi aumentado em 10% mais 10%, só que 5 vezes. Então, se a gente está trabalhando com juros compostos, é algo exponencial, né? Só que depois esse valor vira o novo montante, né? Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa em função do tempo. E isso vira montante. E esse montante que a gente tem, ele vai ser multiplicado pela nova taxa que a gente não sabe, no caso, duas vezes, então a nova taxa, um menos i, já que a gente está reduzindo, então a gente quer saber o que sobra, duas vezes ao quadrado, para voltar ao preço original, que é x. Então pegamos o preço original, elevamos ele 5 vezes, e depois reduzimos ele para voltar ao preço original. Podemos reescrever como 10% é 0,1, 1,1 elevado à quinta potência, vezes 1 menos i ao quadrado é igual a x. Isso aqui é um produto notável, mas vamos tentar evitar usar o produto notável nesse caso. Então, esse tipo de questão, ele envolve contas um pouquinho chatas, porque você vai fazer 1,1 vezes 1,1 5 vezes. O que a gente pode resumir isso aqui como 1,1 como x vezes 1,6105. Vamos deixar 4 casas decimais inicialmente, vezes 1 menos i ao quadrado é igual a x. Como está todo mundo multiplicado por x, nesse caso, a gente pode fazer a divisão de todo mundo por x, o que vai cortar o x. A gente só pode fazer isso porque todo mundo está multiplicando o x. Se a gente tivesse uma soma aqui onde não tem x, isso não poderia ser feito, tá? Então a gente tem 1,6105 vezes 1 menos i ao quadrado é igual a 1. Ó, o x dividido por x é 1. Vamos passar isso aqui dividindo. 1 menos i ao quadrado é igual a 1 sobre 1,6105. 1 dividido por 1,6105 dá 0,62. Então, vou reescrever aqui. 1 menos i ao quadrado é aproximadamente 0,6209. Então, a gente já tem aqui a porcentagem que restou, que foi 62%. Só que o que é que acontece? Essa redução ela está sendo feita em duas partes. Então a gente não pode simplesmente dividir por 2, porque a gente continua trabalhando com juros compostos. Então a gente vai fazer uma redução e a segunda redução é em cima da primeira redução. Então a gente não está trabalhando sobre o mesmo valor. Então não pode simplesmente dividir por 2. Então a gente vai ter que trabalhar com raiz. E esse tipo de conta aqui, para fazer manualmente, realmente é muito trabalhoso. A gente pode fazer o seguinte: se a gente tirar a raiz quadrada dos dois lados, então aqui vai ser cortado, vai ficar 1 menos i
é igual a raiz de 0,6209. Raiz de 0,6209 é aproximadamente 1 menos i é igual a 0,7879. Passando um para o outro lado, ou passando o i para cá e o 7879 para cá, ficaria i é igual a 1 menos 0,7879, 1 menos 0,7879, que é aproximadamente 0,2121. Como ele pede um preço aproximado, a gente vai dizer que I é 21% aproximadamente. Resposta à letra B. Questão bem interessante.